ação. Nós temos um imenso prazer quando a gente chega na casa e vê que cada vez mais rostinhos novos estão chegando aqui. E que aqueles rostinhos que estão aqui sempre com a gente já há alguns anos continuam nos prestigiando. A intenção é que todos vocês sejam muito bem acolhidos, recebidos e que busquem e achem aqui, aquilo que o coração está pedindo. E muitas vezes a gente consegue isso através da audição. Uma oratória aqui, uma palavra que vai ser dita e a gente vai despertar para alguma coisa que a gente está precisando fazer, está precisando resolver, para uma virtude que a gente está precisando cultivar. Então nós vamos fazer uma oração, nós vamos ler um trecho do Companheiro, do Chico pelo Emmanuel, e nós vamos fazer com esse texto a nossa oração para dar início aos nossos trabalhos desta noite. A oração chama Mas Deus. Há muita gente que te ignora, entretanto Deus te conhece. Há quem te veja doente, Deus, porém, te guarda a saúde. Companheiros existem que te reprovam, mas Deus te abençoa. Surge quem te apedreje, Deus, no entanto, te abraça. Há quem te enxergue caindo em tentação, Deus, porém, sabe quanto resistes. Aparece quem te abandona, entretanto, Deus te recolhe. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Surge quem te faça chorar, Deus, porém, te consola. Há quem te fira, no entanto, Deus te restaura. Há quem te considere no erro, mas Deus te vê de outro modo. Seja qual for a dificuldade, faz o bem e entrega-te a Deus. Então, com esta oração, nós estamos agradecendo aos companheiros da espiritualidade, aos mentores desta casa. Estamos agradecendo ao nosso amigo Jesus por mais esta abençoada oportunidade, por mais este banquete espiritual. Que assim seja. Sidney vai fazer a oratória para a gente. Brilhe a vossa luz. Aí é com cada um depois. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe a todos, ao palestrante, a todos que estão aqui, para que esse seja um momento produtivo, porque a nossa pequena hora nessa noite bonita, aconchegante, seja o mais proveitoso para nós, para os nossos espíritos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, Brilhe a vossa luz. É um tema do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, eu gosto sempre de repetir um fato sobre o Sermão da Montanha, que eu li uma vez e guardei, que foi o seguinte: o Gandhi, certa vez, ele falou numa entrevista que o Sermão da Montanha era tão importante e tão profundo que, se toda a literatura cristã por alguma tragédia se perdesse, mas ficasse só o Sermão da Montanha, estaria preservado toda a mensagem que Cristo tinha como objetivo passar para nós. Então o Sermão da Montanha é como se fosse, digamos assim, uma síntese, um resumo do Evangelho de Jesus. E esse tema, Brilhe a vossa luz, está naquela parte, logo em seguida, das bem-aventuranças, que ele começa. Então ele fala daquela parte que nós temos que ser como o sal da terra, que não podemos perder o gosto. E aí ele fala, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16, e ele fala isso aqui, dos apóstolos.
Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire. O alqueire era aquela caixa que eles usavam naquela época para medir os cereais, né? Era uma medida, unidade de medida, era uma caixa. Mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Então vejamos, tem uma palavrinha ali que é muito importante, que é, vós sois a luz do mundo. Né? Ali embaixo onde ele fala assim, brilhe a vossa luz, essa palavrinha vossa, é muito importante a gente prestar atenção nessa palavra, porque o Cristo, ele está falando para a gente, no caso para os apóstolos, falando para a gente até hoje, e nós já temos uma luz. Esse pronome possessivo aí, vossa, ele é muito importante a gente refletir sobre ele, por quê? Porque o Cristo nos falou, por exemplo, que nós tínhamos que adquirir uma luz. Ele afirma que nós já temos uma luz, só que essa luz não brilha. Então o que ele mandou, né, todos os cristãos buscarem é uma luz que nós já temos, uma centelha que nós já temos, mas que está apagada. E esse chamamento para deixarmos brilhar a nossa luz, ele permeia vários lugares da Bíblia, do Evangelho. Vamos ver aqui mais uma passagem onde cita. Olha essa passagem aqui de uma carta de Romanos, né, do Paulo aos cristãos de Éfeso. Olha o que ele fala. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, Paulo também concita os cristãos, como filhos da luz, a deixar brilhar essa luz. Então, e se nós procurássemos mais, com certeza iríamos encontrar nas Escrituras, no Evangelho, outras passagens que nos faria esse convite de deixarmos brilhar a nossa luz. Então a gente pode fazer algumas reflexões desse chamamento. Quando fala uma cidade sobre a montanha não fica escondida, ou não deve ficar escondida, e que nós devemos chamar a luz, a gente pode fazer também uma seguinte leitura, né? Vinculando até outra passagem do Evangelho, onde Cristo fala, vós sois deuses. Então nós temos infinitas potencialidades dentro de nós, como criatura divina que somos também, né? Filhos de Deus. Só que essas potencialidades, elas estão apagadas. São faróis que não se acenderam ainda. E assim a gente vai raciocinando, e o mais comum, né, nos estudiosos, né, nos teólogos, é fazer uma leitura dessa mensagem, desse chamamento, como se fosse apenas uma metáfora, né? Essa brilha a vossa luz, como se Jesus estivesse falando também por uma metáfora. Mas nós vamos ver aqui que ela também tem um sentido literal. A doutrina espírita, que abre vastos caminhos para o nosso aprendizado, a gente tem uma das diversas passagens que nós encontraríamos, mas tem um trecho aqui do livro Missionários da Luz, né,
que ele mostra para a gente que Cristo também não estava falando só por metáforas. Concretamente, né, ele queria dizer que existe no nosso espírito, ele é iluminado e ele brilha. Vamos ler essa passagem aqui, só para contextualizar para vocês, porque às vezes fica difícil de compreender sem ver o contexto do livro. Esse livro, Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série de André Luiz, um dos mais belos e mais profundos. Esse capítulo 11, ele fala de um processo onde está sendo planejada uma reencarnação. A reencarnação de Segismundo, um servidor da pátria espiritual. O Segismundo, numa vida passada, na antiguidade, ele tinha assassinado uma pessoa no duelo. E mesmo com o passar das eras e tudo, ele tinha melhorado muito, evoluído espiritualmente, estava fazendo um belo trabalho na espiritualidade, mas aquele crime do passado, né, tirava a condição dele de ascender mais. Então ele se propõe a reencarnar. E aonde que ele queria reencarnar? No lar daquela pessoa que ela havia prejudicado. No caso, o Adelino. Aí é feito todo um trabalho, um planejamento espiritual para organizar essa reencarnação. Porque na doutrina espírita nós aprendemos que a providência divina cuida de tudo, inclusive desse processo de reencarnação que não é um acaso. Mas existem vários tipos de planejamento reencarnatório. Existe um processo mais massificado, mais padronizado, mas aqueles espíritos que já avançaram na moralidade, no amor e já adquiriram, né, um certo merecimento, eles, né, já rebanharam amigos no plano espiritual, já fizeram por merecer, né, pela misericórdia divina, eles recebem, né, essa possibilidade de ter uma reencarnação mais criteriosamente planejada. Então, no caso do Segismundo, né, quando ele e o ex-inimigo estavam desencarnados, eles acertam, assim, vamos acertar nossas contas? Vamos. Então, você vai voltar primeiro e depois eu vou como seu filho. Naquele lá, ok? Ok. Porém, quando Adelino encarna, quando ele já está casado com a Raquel, ele esquece de tudo. E aí é uma dificuldade imensa para que essa reencarnação aconteça. Porque todas as vezes que era tentado, aquele sentimento antagônico, né, que ainda existia no espírito dele, não estava completamente trabalhado, volta à tona, raiva, medo, muito ódio, né? E isso é muito desafiante para a espiritualidade trabalhar. Mas finalmente, né, com o apoio dos espíritos superiores, eles conseguem convencer o Adelino, né, a, digamos assim, se esquecer, ou seja, vai conversando com ele até que ele, né, fica mais tranquilo, mais calmo e perdoa o antigo inimigo. Então é essa passagem que eu trouxe aqui para vocês, que está dentro do nosso contexto. Então vamos lá, vou ler para o pessoal às vezes de trás lá. O organismo perispiritual de Adelino parecia logo depois que o Alexandre, que é um mentor espiritual muito avançado, conversa com ele, fala que o outro precisava de ajuda, onde estava a capacidade dele de amar e de perdoar, aí ele se abre um pouco, né? Abre a guarda um pouco. Aí olha o que acontece. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas, irradiações suavíssimas
aureolavam-lhe agora a personalidade. Herculano, aí é o André Luiz, né, falando. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Então eu trouxe essa passagem aqui para mostrar para vocês, para a gente contextualizar e ver que quando Cristo falava, deixe brilhar a vossa luz, não era apenas uma metáfora. É um mecanismo, digamos assim, da lei divina, natural, que quando nós vamos eliminando aquelas coisas ruins que nós carregamos no nosso coração, é como se fosse acendendo LEDs no nosso espírito, porque aquela luz está lá, mas ela está coberta. A gente consegue um pequeno passo, né, nessa caminhada de amor e moralidade, vai descobrindo o nosso espírito. A verdadeira essência dele é luz. Então, a cada avanço moral, a cada avanço de superação, quando a gente consegue as nossas vitórias, que são contra nós mesmos, porque o mundo considera vencedores aqueles que superam o próximo, os competidores. Esse é o conceito de brilhar, é o conceito que o mundo nos chama. Mas o conceito de brilhar de Jesus não é deste mundo também. Então as vitórias pequenas, vitórias que a gente tem no dia a dia, não são contra os outros. É o grande adversário do nosso ego, né, com quem a gente deve lutar constantemente. Então, a cada vitória essa passagem belíssima do livro de André Luiz, nos mostra que a cada vitória são luzes que se acendem no nosso espírito. Então, essa é a mensagem que o Cristo nos traz naquela passagem. Agora, olha só, em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre do Evangelho, existe a palavra fácil. A não ser aquela passagem que fala que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tirando essa passagem que eu me lembro, não saiu em nenhum momento da boca de Jesus, né, a expressão de que qualquer vitória contra nós mesmos seja uma luta fácil de ganhar. Porque olha só, os primeiros cristãos também tinham muita dificuldade. Olha essa passagem aí da carta do Paulo aos Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então veja que mesmo aqueles que tinham estado mais próximos do Cristo, não é o caso do Paulo que não esteve com ele pessoalmente, mas recebeu a mensagem em primeira mão, tinha as dificuldades do dia a dia. E olha só outra passagem aqui que mostra para a gente, toda hora eu falei, que os apóstolos eram como nós. Hoje a gente fala em São Mateus, em São Pedro, né? E todos eles, mas eram pessoas rudes. Jesus não escolheu nenhum espírito iluminado. Ele pegou gente daquela terra, né? Porque, e não tinha, ele não pegou um grupo, não tinha só pescadores, tinham cobradores de impostos, né? E mesmo os que não eram apóstolos, a todo momento, ele escandalizava a sociedade daquela época, porque ele aceitava conversar com a prostituta, com o ladrão,
né, com um publicano. Então vamos ver essa passagem aqui do livro Boa Nova, que conta a história dos cristãos do primeiro tempo. Então nós vamos ver que os apóstolos eram tão imperfeitos como nós somos hoje. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Levi, também chamado como Mateus, né, o evangelista, né, o nome de batismo dele é Levi, o nome original dele é Levi. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, para trabalharem com mais acerto nos ensinamentos do Cristo. E Levi, dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou com muita convicção, falou convicto: que poderás realizar, Leandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Então vejam, Jesus estava trazendo a boa nova, que falava de amor, de humildade. E os, digamos assim, assessores diretos, num primeiro momento, olha como que eles acolhem um grupo de necessitados. Ele ainda não tinha entendido a mensagem, ele não tinha incorporado nada da mensagem de Jesus ainda. Nós estamos falando aqui de Mateus, que depois, né, fez a narrativa para nós. Essa narrativa que nós, bem, começamos o nosso estudo com ela aqui. Então vejam, depois Jesus senta com ele e fala assim: Levi, meu filho, como é que você fala isso? Os vencedores da terra não precisam de boas notícias. Então, também trouxe essa passagem porque muitos de nós, muitas vezes achamos que fazer o bem não é para nós, é só para quem já está mais adiantado. Por exemplo, os palestrantes que vêm aqui falar para nós, a cada semana, sempre tem um irmão nosso aqui, uma irmã, tentando trazer uma mensagem de amor do Evangelho para nós. E vocês notaram que quando o palestrante ou qualquer pessoa que está aqui fala sempre com muita propriedade, desses assuntos, então, fatalmente, muita gente, e eu sei disso, porque muitas vezes isso acontece comigo, enxerga naquela pessoa que está falando lá na frente alguém que já está um passo adiante, que já está vivenciando, porque olha só, muitas vezes a segurança com que o palestrante fala sobre isso. Mas tem uma historiazinha muito tocante do livro Jesus no Lar, que é muito instrutiva também. O livro Jesus no Lar, pelo Espírito Ney Luz, psicografia do Chico, ele traz parábolas de Jesus, porque o Evangelho não traz essas partes, mas a espiritualidade, tinha mais coisa para contar para a gente sobre a vivência de Jesus. Então, o livro Jesus no Lar, ele conta, digamos assim, momentos quando Jesus à noite se reunia com os apóstolos na casa de Pedro. E eles iam tirar as dúvidas e conversar sobre os determinados assuntos. Então, nesse caso em questão, o Tadeu chega para ele e fala assim: mestre, e chega assim até de maneira muito triste, muito irritado, assim: eu estou muito triste comigo mesmo, porque como eu vou trazer essa mensagem da Boa Nova se eu ainda conto mentira, se às vezes eu não consigo perdoar o meu próximo, se ainda sinto a ambição às vezes,
se apoderando de mim. Como eu posso fazer esse trabalho do Evangelho, né, que o Senhor nos pede se eu tenho todas essas imperfeições? Aí Jesus, de maneira muito didática, conta para ele a seguinte história. Em certo país, né, muito montanhoso, onde era tudo muito difícil, tinha um missionário do Senhor que atendia na profissão de mercador de remédios. Ele pegava os remédios na cidade, na zona urbana, e levava para aquelas zonas rurais de muito difícil acesso, nas montanhas, naquele lugar. E ele se utilizava de um burro muito genioso, aqueles burros que a gente chama de bravo. Mas ele era um estudioso, né, do Evangelho. Ele gostava, e às vezes, ele falando com as pessoas, deixava transparecer aquele conhecimento que ele tinha. E as pessoas foram pedindo para ele: fala para nós sobre as Escrituras, fala para nós sobre a mensagem de Deus. Mas ele achava que nunca estava pronto, porque ele tinha tantos defeitos. Ele tinha ciúme, às vezes ele se achava egoísta, ele nunca se achava pronto para trazer a mensagem das Escrituras para aquelas pessoas. Mas ele era uma espécie de médium, então ele sofria pressão também da espiritualidade. Deus estava contando com ele para fazer aquele trabalho. E ele ficava naquela angústia um dia, né, muito agitado, já derramando lágrimas. Ele, ao se deitar, pediu o esclarecimento do Senhor. Senhor, o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Eu não quero parecer um hipócrita lá na frente falando de coisas que eu ainda não sou capaz de praticar. Aí ele teve um sonho. Ele sonhou que ele estava na lida dele, de mercador de remédios, num lugar, né, montanhoso, montado no burro bravo, e aí aparece um anjo para ele. E o anjo fala: meu amigo, como vais? Tudo bem? Aqueles cumprimentos, e pergunta para ele: esse seu burro já deu muitos coices hoje? Eles têm vários, diversos. E quantos ele mordeu? Mordeu muitos colegas lá de estrebaria? Sim, muitos. Esse burro é muito generoso. Aí o anjo começa: e a sujeira que ele fez lá no passeio da sua casa? E o silêncio que ele não deixava com os urros incontidos dele, não é verdade? E o mercador: sim, tudo isso é verdade. Ele fala: pois imagine que este burro, tão indisciplinado e tão imperfeito, se recusasse a fazer esse serviço de transportar essa carga bendita, né, para os confins desse país. Quantos necessitados estariam esperando essa carga valiosa e ela não chegaria? E ele acorda com aquela mensagem já com o coração aliviado. Ele viu que ele não precisava estar sob o domínio da perfeição para fazer brilhar a luz dele, para fazer um trabalho missionário com o qual, né, ele podia servir ao bem. Então essa passagem, ela é ilustrativa para nós, e até para a gente se educar, porque às vezes uma pessoa se dispõe a falar aqui e a gente acha que aquela pessoa já avançou um pouco mais, e isso não reflete muitas vezes a realidade, né? Às vezes uma pessoa, né, que um pouco mais ousada, né, ou acha que não tem outras formas de ajudar, enfim, cada um tem os seus motivos. Mas vamos lá. Mas então a gente já viu aqui que para a nossa luz brilhar, nós temos
e nos melhorar enquanto espíritos. Saber esse caminho do amor e da melhoria. Então a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é direta. O Livro dos Espíritos, né, ele é direto. Então, olha o que o Kardec, né, e a equipe dele pergunta para a equipe espiritual. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha o que eles respondem. Quem foi esse sábio que Santo Agostinho se refere, hein, gente? Falou: maneira de você melhorar é conhece-te a si mesmo. Jesus falou com outras palavras, mas com essas palavras aí foi um dos grandes precursores de Jesus, que foi Sócrates. Sócrates viu essa frase na fachada lá do templo de Delfos, em Atena, e adotou essa frase como uma filosofia, né, como a linha mestra que embasou toda a filosofia dele. E baseando-se nessa frase, né, ele nos deixou um legado que mostra que ele foi um dos grandes precursores, né, a preparar a vinda do Cristo. Tanto que na abertura do Livro dos Espíritos, fala-se muito de Sócrates, fala-se muito de Platão, porque ele já trouxe para nós. Mas aí o pessoal não se deu por satisfeito, eles perguntaram mais. Falaram assim: olha, tá, a gente entende que a gente tem que se conhecer a si mesmo. Mas isso não é uma coisa fácil de fazer. Como que nós vamos fazer isso? Nos conhecer a nós mesmos. Porque ninguém tem uma receita. Cada um vai descobrir um jeito. Mas olha o que Santo Agostinho fazia. O Santo Agostinho passa a receita dele. Ele chegou aonde chegou, né, nesse nível de evolução, um dos grandes estruturadores da fé cristã, né? Ele fazia um exercício diário. Então, olha o que ele fala para a gente. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Aí a gente está falando como espírito. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outra pessoa, seria censurável, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ou seja, ele traz, né, uma situação prática que ele utilizou, que é ensinando o que aqueles Sócrates nos recomendava: conhecer. Porque nós vivemos hoje numa agitação, numa correria, que nós temos tempo para tudo. Ou quer dizer, não temos tempo para nada. Principalmente para nós mesmos. Gente, nessa correria que nós vivemos, como que a gente se conhece?
Então não tem jeito. E aí quando a gente não conhece, nós não conhecemos, o que nós fazemos? Ligamos o piloto automático. Piloto automático fazendo tudo. Nós já temos as nossas rotinas, a hora de acordar, que hora que nós vamos fazer. Você aparece na sua frente uma situação mais complicada, às vezes a gente não consegue identificar nem direito o que nós estamos sentindo. Ou seja, o piloto automático. E se a gente fizer analogia com o piloto automático na aviação, a gente percebe o seguinte: o piloto automático é para velocidade de cruzeiro. Se pintar na frente uma turbulência mais severa, uma tempestade, uma pane de avião, piloto automático não resolve. O piloto tem que retomar o comando, usar de todos os recursos que ele for capaz, porque senão a crise derruba ele. Então, na nossa vida, nós estamos no piloto automático. Aí, quando nós recebemos, por exemplo, uma ofensa, uma palavra mais áspera, no nosso local de trabalho, na nossa casa, o que o piloto automático faz? Paga na mesma moeda e na mesma hora. Então, ou seja, nós temos que ter um recurso de desligar esse piloto automático no momento que o piloto automático é para você dirigir, você escovar os dentes, coisa que você faz todo dia e que uma parte do cérebro já gravou. Não é para você resolver crise, não é para você lidar com o seu espírito, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Né? Isso aí seria a prática no dia a dia do orar e vigiar, né? Do orar e vigiar. Nós vamos chegar. Falando... Exatamente, você tocou num ponto muito importante, onde nós vamos. Então, olha só, para que possamos fazer brilhar a nossa luz, é necessário promover em nós uma reforma cultural, uma renovação moral, cultural e espiritual. Tá? Na teoria é muito fácil, mas como é que nós vamos fazer isso? Olha, quem quer melhorar tem que abolir uma palavra do vocabulário. Que palavra é essa? Preguiça. Preguiça não combina quem quer andar para frente. Preguiça, né? Ela é incompatível, né, com essa situação de você ter que andar para frente. Então nós não podemos, nós temos que ter um roteiro de estudo, de meditação e de trabalho, né? Então o estudo, ele vai nos ajudar, né, através de obras educativas, e aqui nós não estamos falando só de obras espíritas, porque a doutrina espírita, ela não tem problema se a gente buscar fontes luminosas em outras searas. A doutrina espírita não tem disso. Ela tem uma riqueza inigualável de obras, mas nunca se propôs a ser a única fonte de luz. Então nós podemos procurar essa educação nas obras religiosas, filosóficas, livros espíritas, ou qualquer obra que vai nos possibilitar uma evolução intelectual e moral. Então aí João vem nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos conhecer a verdade se nós ficarmos parados no mesmo lugar? Nós temos que buscar essa verdade. Então, a meditação, né, mas principalmente a prece, é o momento que a gente tem de dessa parada e nos conectarmos com o nosso interior, de sairmos do piloto automático. Agora, se a gente for fazer aquela prece mecânica de todos os dias, que nós já conhecemos a palavra, e nós falamos mentalmente, mas estamos olhando para outra coisa, também não adianta, porque aí nós não fazemos essa conexão com esse interior. Então a prece, ela vai alimentar a nossa fé, ela nos vai conectar vibracionalmente com esse mundo superior, e é onde nós vamos conseguir ajuda, através da prece.
trabalho, a gente tem algumas características. Esse trabalho do dia a dia, né, que nós fazemos para o nosso sustento, né, para ajudar a sociedade. O trabalho espiritual, desenvolvendo a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo. E essa questão moral, quando a gente começa a se questionar, né, com os nossos comportamentos. Quando a gente tem aquela ficha cair, que você para de apontar o dedo achando que tudo que acontece que dá errado para você é culpa de fulano, ciclano ou beltrano, nós estamos fazendo um pouquinho desse exercício aqui da mudança moral. Porque o nosso piloto automático, para facilitar a nossa vida, ó, deu errado aqui, deu um conflito, a culpa é de fulano. Jamais essa culpa será minha. E aí o que acontece? Aquele LEDzinho, a gente não adianta ter ilusão que nós vamos acender um farol, uma chama enorme. Nós vamos começar devagarinho mesmo, como os apóstolos, a luz de um fósforo, por exemplo, que é uma chama bem frágil. Aí todas as vezes que a gente tem uma recaída de vaidade, de egoísmo, é como se fosse ventos que apagam essa chama frágil. Então nós temos que atentar para proteger essa flama, colocar uma proteção em volta dela, para ela não se apagar. E aí o que acontece? É nós não desistirmos. A gente sempre lembrando daquela questão que não somos perfeitos, mas é um passinho de cada vez. E isso vai nos ajudar muito para a gente persistir, se a gente se lembrar do auto-perdão. Porque às vezes, nos templos religiosos, nas casas, a gente ouve muito falar que é necessário perdoar o próximo. Isso nós já ouvimos muitas vezes, e de fato é muito importante. Mas e se a gente não se perdoar pelos nossos erros? Como é que nós vamos perdoar os outros? Não temos experiência, como é que nós vamos acreditar que é possível avançar se você não se perdoa? Então essa experiência vai abrindo, nessa persistência, vai abrindo o nosso baú. Então aquele dia que você levou uma fechada no trânsito e que você colocava o pescoço de fora, mas aí um dia você já conseguiu seguir seu caminho sem entrar naquela sintonia de revolta. É um LEDzinho lá que se acende no seu baú lá. Então isso é que nós temos que persistir. Aí olha só, vem o Emmanuel e traz essa mensagem aqui para a gente, que é motivo de muita reflexão também, né, do livro Vinhas de Luz. Olha o que ele fala. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Os sofredores, aquela pessoa que só sabe se queixar, que a vida está péssima, que aí ela tem muita dor, que não sei o quê, que não sei o quê. Os pessimistas, aliás, falando sobre isso, é um momento da gente fazer reflexão sobre um momento especial. Nós vivemos uma crise, né, gente? E vocês já repararam que todo mundo só fala de crise? Então, quando chega na gente esse clima terrível que está, de negativismo, e a gente é só mais um a propagar aquela onda, nós não estamos fazendo nada de diferente. Olha, e a espiritualidade tem mandado muitas mensagens. Há pouco tempo chegou a mensagem do Eurípides Bassanuru, do próprio Dr. Bezerra, falando, gente, o mundo, e muito menos o Brasil, não é uma nau, não é um barco perdido no oceano. Jesus está no leme. Jesus está no leme. Então, para que esse desespero? Para que esse pessimismo? São coisas que estão acontecendo que vão servir de alguma semente de crescimento.
para nós como nação, para nós como cidadão, para nós como espírito. Então os pessimistas, os ironistas e caçadores de gargalhadas, os discutidores, os discípulos de Jesus, porém, aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da existência transitória, pede a lua da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então a mensagem desse belíssimo livro, Vinha de Luz, o Emmanuel traz para a gente. E olha só o que o Dr. Bezerra falou para a gente também. Né? Isso aqui foi uma psicografia pelo Divaldo Franco, né, de 2013, se eu não me engano. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. Então vejam que com outras palavras, o Dr. Bezerra está nos concitando, nos convidando a deixarmos também brilhar a nossa luz. Porque se a gente instaura o reino de Deus dentro da gente, é onde começa a nossa luz a brilhar. Então, é outra maneira para recebermos o mesmo chamamento. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, traz essa singela mensagem para a gente também. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Então, eu quero aproveitar essa mensagem aí para a gente voltar a uma coisa muito importante. Nós que temos, digamos assim, esse grande recurso que a doutrina espírita nos traz, porque a doutrina espírita, gente, sem querer de qualquer maneira ou diminuir ou outras crenças, a doutrina espírita ela tem o seguinte característica. Os espíritos nos deixaram para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que os Espíritos fizeram? Eles foram lá, todo o Novo Testamento, tiraram aquelas passagens, né, de cunho assim, mais forte, com maior potencial de nos transformar como pessoas, e sintetizaram no livro do Evangelho. Aí a equipe do Kardec faz dissertação para cada tema, explicando aquelas passagens que muitas vezes são mal interpretadas, que têm às vezes uns sentidos assim, incompreensíveis, porque Jesus falou naquela época, para uma sociedade que ainda não tinha condição de receber tudo. Aí depois nós, em 1857, eles acharam que aquela humanidade já tinha caminhado, né, moralmente, cientificamente, intelectualmente, falou, não, agora nós vamos jogar uma luz sobre muito disso que foi falado sobre um véu. Aí ele traz essas obras para nós, o doutrina espírita. Então, o espírita, ele não tem aquela desculpa, assim, não entendi como é que é isso. Porque está preto no branco lá no Evangelho. E aí, em vários momentos da literatura espírita, a gente aprende que a fé, como o Tiago falou, sem trabalho ela é vazia. Então, nós não podemos fazer como outros, como antigamente nós já fizemos, que achar que muitas vezes vir numa casa espírita uma vez por semana, nossa, agora eu estou garantido. Na realidade, nós vimos aqui nesse dia de quinta-feira pegar subsídios para quando a gente voltar para casa. Para quando nós voltarmos para os nossos lares, para o nosso
nosso trabalho. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem, fica uma hora aqui, estamos recebendo energias, né, luminosas do plano maior. Nós tomamos um passe muitas vezes. Mas se a gente volta para aquela porta e aquilo que a gente ouviu aqui só ficar no intelecto e não descer para o coração, ou seja, que é aqui que acontece a transformação dos sentimentos, que leva a transformar as atitudes, nós não estamos fazendo nada diferente. A nossa luz vai continuar apagada. Então, quando o Evangelho do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz essa mensagem para a gente, que a gente, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade, essa frase ela tem um sentido muito mais vasto do que essas 3 linhas que estão aí. Porque o nosso móvel hoje, ele é muito material. A maioria das nossas ações é esperando um benefício direto ali, uma coisa melhor, né? Um conforto maior. Mas Jesus falava que, né, o mundo dele não é deste mundo. Então, se a gente não dá essa pequena virada na nossa consciência para nos conectar com o mundo de Jesus, a gente não consegue fazer essa transformação. Porque o intelecto, ele é muito importante, o conhecimento é muito importante, mas no Evangelho, mesmo o Evangelho, o Espiritismo está falando lá, aquele que tem o conhecimento é bom, mas aquele que tem o conhecimento e ama, esse pode mais, esse faz mais. E a gente só vai utilizar isso na prática se nós pegarmos essas mensagens que nós vimos aqui na quinta-feira, no domingo, ou que nós recebemos em outros lugares, e começarmos, digamos assim, a ver o que nos serve para a gente fazer essa transformação. Principalmente, isso sempre foi necessário. Olha, imagina no mundo de hoje que a violência é campeã, que os chamamentos do mundo são para os brilhos, né, da fama, da riqueza, das passarelas, e nós recebemos uma verdadeira avalanche de comunicação falando que isso que é o bom, que é esse caminho que a gente tem que ir. Como é que nós vamos fazer? Porque aí, o que vai acontecer? Aquilo que Santo Agostinho chegou. Um dia vai chegar a nossa passagem para o lado de lá. Do lado de lá, a gente não consegue esconder nada. Os nossos pensamentos, é igual eu estou falando aqui. Né? E nós não vamos conseguir levar nada. O que nós vamos levar é o nosso conhecimento e as nossas aquisições morais e espirituais. Então, esse chamamento, ele é muito importante da gente ter essa consciência. O mundo está me chamando. É um chamamento massivo. Mas essa é a porta larga. A porta estreita danada, difícil da gente passar por ela. A tal da porta estreita. Mas a porta estreita que leva para o lugar bom. Então nós precisamos fazer esse sacrifício. É difícil? É difícil. Às vezes se calar diante de uma ofensa, olha como que é difícil. Mas a gente não deve pensar nisso só como, é uma questão prática. Você evitou de ofender alguém no mesmo tom que você recebeu. É uma grande mudança. É um LEDzinho que se acende lá no seu espírito. Então, quando a gente passa a decifrar essas mensagens de Jesus, entende que ele não falou de uma luz que não existe em nós, uma luz que existe, como eu falei, nós já temos essa luz. Só que ela está coberta. E o que cobre ela? Os sentimentos de egoísmo, é a raiva que nós carregamos, é o ressentimento, aquele sentimento que você visita de novo. Vocês já repararam como é muito comum com a gente
aconteceu uma coisa, conflito seu lá. Alguém pisou no seu carro lá atrás, 2 anos atrás. Vocês já repararam que muitas vezes quando a gente vai contar aquela situação, a gente altera a respiração, arqueia as sobrancelhas, às vezes até sua testa. Ou seja, aquilo é um ressentimento, você está sentindo de novo. Sentindo de novo. Então, se a gente não parar para se conhecer, observar os nossos sentimentos, como que nós vamos sair desse piloto automático que vai nos permitir ir na direção certa? Porque o piloto automático, ele não tem esse discernimento. Ele é feito ao basicão ali, igual todo mundo faz. Então, pessoal, o Sermão da Montanha, ele é como aquele manual de instruções. Vocês já compraram aqueles eletrodomésticos que vem um manual dessa grossura, com tudo que você precisa, e vem um guia de referência rápida, que você lê lá e as partes mais importantes estão ali? É o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Cristo pegou um dia e falou assim: hoje eu vou fazer um guia de referência rápida do meu Evangelho. E falou para nós o Sermão da Montanha, onde está essa passagem. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para todos vocês hoje, esse chamamento de deixar a nossa luz brilhar. Porque quando a gente vê uma pessoa alegre, que não se melindra com qualquer coisa, a gente não tem uma impressão assim, de que aquela pessoa tem algo mais nela. Porque gente de cara fechada, gente de cara amarrada, aborrecido de qualquer coisa, é a maioria do mundo. Mas existem algumas pessoas que, por alguma diferença que a gente às vezes não consegue entender, elas têm essa capacidade de ir navegando entre os problemas do dia a dia e não perder essa chama da luz, né? O que essas pessoas podem e nós não podemos? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E quando a gente vê lá aquele iníciozinho, que até os nossos, digamos assim, os nossos gurus, os apóstolos, tinham esses mesmos problemas que a gente tem, né? Tiago vivia discutindo com Paulo, porque o Tiago, e o Pedro também, tinha muita visão de que os eleitos eram só os judeus. Então, o Tiago, por exemplo, queria que todos os cristãos se circuncidassem. Paulo falou assim: nós não vamos fazer uma violência dessa com os gentios. Não é da cultura deles. Então vejam, eles tinham antagonismo, eles tinham conflitos, e olha a missão que eles realizavam. Então a imperfeição não é desculpa para a gente, né, não seguir adiante na nossa caminhada. Bem, então eu quero agradecer essa oportunidade, porque como eu falei aqui, aquele servicinho do burrinho genioso lá, né, que a gente procura fazer porque Deus conta com a gente. Então eu agradeço a vocês, a presença, né, e desejamos sempre que voltem aí para esses dias, para a gente receberem aqui esses subsídios, né, para a gente utilizar na nossa volta do nosso dia a dia. Muito obrigado.